Você sabia que mais da metade dos professores ainda não tem estabilidade no Brasil? E se eu te dissesse que em poucos meses você pode estar comemorando a sua aprovação e garantindo a sua vaga efetiva? Se você já tentou estudar sozinho, mas se sentiu perdido, sem saber por onde começar, então presta atenção, porque essa pode ser a virada de chave da sua vida. Ser professor é um sonho, mas sem estabilidade vira um pesadelo. Cada edital que sai, a concorrência cresce, a pressão aumenta e a sensação de estar sempre a um passo atrás te consome. Afinal, como se preparar do jeito certo? Como estudar sem perder tempo com conteúdos que nem caem na prova? E é aí que muitos desistem. Mas agora, você não precisa passar por isso sozinho. A assinatura Tiradentes Educação foi criada para ser a solução completa para a sua aprovação. Cursos completos para concursos municipais e estaduais, questões resolvidas por disciplina e por banca, simulados que recriam o ambiente real da prova, mentorias semanais ao vivo para tirar todas as suas dúvidas, suporte antes, durante e depois da prova. Com a assinatura Tiradentes Educação, você não estuda no escuro. Você segue um método testado e aprovado por centenas de alunos que já garantiram a sua vaga. Olá, eu sou a Natália Prachedes, fiz o concurso para Caucaia Professor e passei em primeiro lugar para Educação Infantil. Quando eu comecei a estudar, eu estava bem desatualizada. O Tiradentes Online foi fundamental para a minha aprovação. Fazia mais de 7 anos que eu estava distante, desse ritmo de estudo, e quando eu voltei a estudar, parecia que estava começando tudo de novo. E aí, meu único contato realmente foi com o Tiradentes Online. E agora chegou a sua vez. Mas essa oferta se expira em breve, hein? Então clica no botão abaixo e garante a sua preparação completa para os concursos de 2025. Daqui a alguns meses você pode estar comemorando a sua aprovação ou se arrependendo de não ter começado hoje. E aí, o que você escolhe? Conheça a plataforma do Tiradentes Educação, a plataforma que vai revolucionar o seu estudo nas carreiras educacionais. Chegou a hora de se tornar um professor efetivo. Por isso que na nossa plataforma do Tiradentes Educação te entregamos cursos completos direcionados para cada concurso. Por exemplo, concursos para Guaiúba, Itaitinga, Eusébio, Maranguape, Maracanaú, Aquiraz e muitos outros. Teremos um curso específico para cada uma das carreiras. Além dos cursos direcionados, teremos matrizes completas com vários professores. Pelo menos 2 professores por carreira, 2 professores por matéria. É isso mesmo. Teremos aulas de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Informática, LDB, Didática e muito mais. Além disso, teremos cursos específicos para você que estuda para alguma área específica, biologia, química, física, português, matemática, história, geografia e muito mais. Teremos cursos direcionados para essas carreiras. Além disso, teremos milhares de questões resolvidas por banca. Cada professor vai resolver ali aproximadamente 50 questões de cada banca, dentro da sua disciplina, para que você realmente tenha a melhor preparação. Além disso, vamos ofertar simulados temáticos por temas e gerais. Os simulados gerais serão entregues dentro de cada curso de cada município, entre 2 ou 3 simulados gerais que serão disponibilizados quando sair o edital. Além disso, teremos mentorias semanais, mentorias coletivas. Os nossos professores estarão com você ao vivo semanalmente via Meet, batendo um papo, tirando dúvidas, te entregando estratégias de estudo. Além disso, teremos também suporte ao aluno. Inclui o atendimento pré-edital, pós-prova e pós-gabarito. Vamos te auxiliar na produção de recursos, te auxiliar com informações básicas sobre o edital, para que você tenha, de fato, a melhor preparação. E, por fim, vamos ofertar cursos direcionados para a Prova Nacional Docente, uma espécie de CNU da educação, que será planejada pelo Ministério da Educação junto com o INEP. Ou seja, você terá todo o suporte para conquistar a sua tão sonhada vaga ainda nesse ano, para conquistar a sua efetividade ainda nesse ano. Fique por dentro e aproveite os nossos valores promocionais. Com certeza temos aqui em algum canto desse vídeo um link ou um canal de atendimento para você fazer a aquisição ainda hoje. Forte abraço!
Fala pessoal, tudo bem? Professor Elias Coutinho com vocês, professor de matemática, que nós vamos aplicar a matemática, a pedagogia, como muitos editais trazem, tá? Perceba que muitas vezes o edital que você está estudando lá de determinada banca, de determinado concurso, a ordem dele não é a melhor a ser seguida. Porque, por exemplo, quando eu pego um conceito de resolução de problemas, eu preciso saber operações básicas. Então, primeiramente, eu tenho que trabalhar operações básicas para depois conceituar essa resolução de problemas, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós temos uma matriz e nós vamos trabalhar essa matriz da melhor forma possível, iniciando pelo contexto, tá? De operações básicas, como eu acabei de citar. Mas veja, eu não tenho como operar, né, trabalhar soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, né, por exemplo, se eu não conhecer os conjuntos numéricos, porque eles é que ditam as regras, tá? Por exemplo, eu tenho um elemento neutro dentro de um conjunto, dentro de uma operação. Dentro de uma outra operação, eu já não tenho esse elemento como sendo neutro. Então, tudo isso que eu vou falar aqui, ele é baseado naquilo, né, que nós trabalhamos dentro da teoria dos conjuntos e mais precisamente nos conjuntos numéricos, ok? Primeira coisa, quais são os conjuntos numéricos que serão trabalhados aqui? Nós vamos trabalhar primeiramente os naturais, depois os inteiros, depois os racionais, depois os irracionais e por último, tá? Por último, nós vamos trabalhar o conjunto dos números reais, que é a junção de tudo, beleza? Então você tem que ter em mente isso daí. Nós vamos trabalhar o passo a passo dos conjuntos numéricos inicialmente. Ah, Elias, ok, então vamos lá. O assunto da vez será o que nós chamamos de conjuntos numéricos. Isso mesmo, porque como eu disse, eu preciso entender dos conjuntos numéricos para entender das operações básicas, tá? O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, e esse conjunto é representado pela letra N. Elias, o que representa, né, o conjunto dos números naturais? Vamos lá. O conjunto dos números naturais, a minha representação é o N, tá? N de natural, obviamente. Ele é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e um detalhe, ele é um conjunto infinito, ou seja, eu estou vindo para o infinito positivo, porque é o lado positivo. Elias, que símbolo é esse, o 8 deitado? Esse 8zinho deitado, a gente vai ver muito isso, é o chamado infinito. Tá? Talvez você tenha até um colar com esse símbolo aqui. O outro conjunto que também vai estar aqui dentro, e vai ser muito útil, né, essa simbologia para os demais, é quando eu trabalho um asteriscozinho. Ora, esse asterisco representa que não vai ter o zero. Consequentemente, eu vou ter 1, 2, 3 e também vai para o mais infinito. Tá? Elias, eu gosto muito de trabalhar exemplos, né? Eu adoro exemplos porque isso aí faz com que eu compreenda melhor a ideia. Então, veja, vamos trabalhar alguns exemplos, tá? Colocar como primeira questão, letra A, e aí nós vamos verificar se o que eu vou colocar aqui é verdadeiro ou é falso, tá? Por exemplo, menos 3 pertence aos naturais. Gente, para representar conjunto, nós geralmente representamos com um cortezinho, você vai perceber isso. Eu tenho o N e esse N tem um corte, ok? Letra B, vai pensando já, tá? 0 não pertence aos naturais, ok? C, 0 pertence aos naturais, asterisco.
e D, 5 pertence aos naturais. E a letra E, só para a gente fechar aqui, o natural asterisco está contido no natural. Vamos aqui, certo? Eu quero verificar se o que eu escrevi aqui é verdadeiro ou falso. É simples. Então, veja. Menos 3 pertence aos naturais. Eu estou falando de um número que negativo. Só que no conjunto dos naturais você tem os zeros positivos, né? Que são inteiros. Mas eu não tenho negativo. Então isso daqui vai estar falso. Esse símbolo, certo? É de pertinência. Tá? Elias, o que é esse pertinência? É pertence ou não pertence? Tranquilo? Então, esse símbolo é de pertence. Esse gente, ele vem de elemento. Eu estou perguntando se o elemento está dentro de um conjunto. Então, é de elemento, por isso que o nome é pertence, né? E o símbolo, no caso, é o E. Agora, vamos lá. 0 não pertence aos naturais. Opa, o 0 está dentro. Também é falso. Por quê? Porque, na verdade, ele pertence. O E com corte, o E sem o corte é pertence. O E com corte é não pertence. Tranquilo? O 0 pertence ao natural asterisco. Natural asterisco. Você está vendo o 0 aqui dentro? Não. Então, ele pertencer é o que também? Falso. Poxa, Elias, tudo falso, né? Vamos lá. 5 pertence aos naturais. 0, 1, 2, 3. Ah, Elias, o 5 não apareceu aqui. 4, 5 é o próximo. Então, vem um 4, depois vem um 5. Então, 5 pertence aos naturais. Verdadeiro. Ok? De boa. E o natural asterisco está contido no natural. Gente, esse conjunto está aqui dentro? Tá. Do 1 para frente é natural asterisco. Então, isso também vai ser o quê? Verdadeiro. Esse símbolozinho aqui, ele é de continência. É o famoso contido e não contido. Elias, vou até colocar assim, ó, está contido. Por que você está falando isso? Porque esse C não é à toa. É uma relação entre dois conjuntos. Então, esse conjunto está dentro de um outro conjunto. Por isso que a gente está trabalhando esse conceito de contido e não contido. Por isso que é um C. C de conjunto, é uma relação entre dois conjuntos. E de elemento, é uma relação entre um elemento e um conjunto. Então, há essa diferença, ok? Gente, ficou claro para você? Tranquilo. É importante que você entenda esse conceito inicial, tá? Esse foi o primeiro conjunto que nós trabalhamos. Elias, qual é o segundo conjunto que nós iremos trabalhar? É o conjunto dos números inteiros. Opa! Conjunto dos números inteiros. Como que isso funciona? Ele vai ser representado pela letra Z. Elias, mas o inteiro não começa com Z. É porque vem de número em alemão. E a Alemanha é um dos berços da matemática, né, mais fortes. Então, Zahl, que é número em alemão. Então, veja. Quais seriam os elementos que representam aí esse conjunto, tá? Eu já venho, além do zero e dos positivos, eu vou ter também os negativos. Então, já vem lá do infinito negativo. Ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, veja, já vem do menos infinito, já vai para o mais infinito. Então, veja, vem do menos infinito e vai para o mais infinito. Tranquilo? Ah, Elias, quer dizer que o menos 1000 está aqui. Perfeito. Ah, Elias, quer dizer que o menos 900 está aqui. Perfeito. Elias, quer dizer que o menos 0,5 está aqui? Não. Eu não posso ter números quebrados. Tem que ser números exatos. Tranquilo? Então, esse é o conceito de números inteiros.
Agora vamos lá. Se acontecer de vir o inteiro com o asterisco, Elias, o que é que eu vou fazer, né? Se vem o inteiro com asterisco, aí me complica. Complica não, preste atenção. Nesse caso, lembra que eu disse que o asterisco é só você tirar o zero? Então vem menos 3, menos 2, menos 1. Tirou o zero. 1, 2, 3. Gente, essa nomenclatura é muito importante. Porque pode ser que uma questão ele diga, x pertence aos inteiros, asterisco. Aí você vai encontrar x igual a 1 ou x igual a 0. Só que se tem um asterisco aqui no z, x não pode ser 0, né? Então tem que ter cuidado porque essa nomenclatura pode ser a pegadinha na prova. E aí é capaz de ter essa opção lá e você vai e marca, né? Então, muito cuidado, né, com relação a isso. Beleza? Então vamos lá, segue o jogo. Agora, existem outras nomenclaturas, tá? Então, muito cuidado porque também vai ser útil para outros conjuntos. Z mais. Opa, Z mais quer dizer que são os inteiros positivos. Cuidado, porque tem o zero. Então, na verdade, vão ser os inteiros não negativos, né? Porque tem o zero. Se começasse no 1, aí seriam os inteiros positivos. Então, nesse caso aqui, nós iremos chamar, tá, de inteiros não, ou não aí, tá? Negativos. Beleza? Se você perceber, isso daqui é a mesma coisa que o natural. Então, ele pode dizer que é o natural ou o inteiro com um maisinho aí, subscrito, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que o natural. Tranquilo? Agora, vamos lá. Eu vou pegar esse conjunto e vou colocar um asterisco. Se eu pego um conjunto e coloco um asterisco, eu tiro quem? O zero. Então, nesse caso, ó, Z mais, aí coloca um asterisco. Pegou o Z mais e tirou o zero. Então, 1, 2, 3, vai para o infinito. Então, nesse caso, aí sim, eu tenho os inteiros que são o quê? Positivos. Então, agora, você passa a ter os inteiros positivos. Tá bom? Então, inteiros positivos. Agora, Elias, vamos lá. Existe o sinal negativo também no formato que você colocou aí? Existe. E aí vem um cuidado. Então, inteiros, negativo. E aí o mesmo cuidado que eu tive que ter aqui, né? Porque vem do infinito, aí menos 3, menos 2, menos 1 e parou no zero. Como tem o zero, eu não posso dizer que são os inteiros positivos. Vão ser os inteiros não, aliás, inteiros negativos, eu não posso dizer isso. São os inteiros não positivos, porque tem um zero na jogada. Então aqui eu vou puxar uma setinha. E vou dizer que isso daqui representa, né, os inteiros ou não positivos, ok? Muito, muito, muito cuidado com relação a isso, porque a nomenclatura às vezes é utilizada para solução de uma questão, como, por exemplo, achar um valor de uma incógnita x, né? Então você tem que ter esse cuidado aí. Ah, Elias, beleza. Mas eu posso colocar um asterisco aqui? Pode. Se você colocar um asterisco, eu vou tirar justamente quem? O zero. Então veja. Z menos asterisco. Opa! Z menos asterisco. Peguei o Z menos, tirei o zero. Acabou. Então veja. Aí você vai ter
menos 3, menos 2, menos 1. Opa! Agora eu posso dizer que são os inteiros o quê, pessoal? Negativos, porque agora só tem números negativos lá. Elias, e o zero? O zero nem é positivo nem é negativo, ele é neutro, tá? Então tem que ter esse cuidado. Vamos puxar uma setinha aqui, ó. Puxa a setinha e chama de inteiros negativos, beleza? Inteiros negativos. Olha como, gente, a ideia de conjuntos numéricos ela é simples, né? Veja que inicialmente, de fato, surgiu o conjunto dos números naturais. Era uma necessidade de somar, de operar a adição. Então, somava com osso, somava com pedra, 2 mais 3, né? Então, era uma soma. A partir daí, eu tive que criar um conjunto, né, que me facilitasse essa operação. Muita gente pergunta assim, em sala de aula, turmas de concurso, até mesmo ensino médio. Elias, por que que não funcionou número romano? Né, o número romano. Porque simplesmente eu somar 5 com 6 dentro de uma circunstância assim, era muito complexo, né? Daí veio a necessidade de criar um outro sistema de numeração, tá? Que aí é o sistema de numeração que nós conhecemos hoje, porque facilita muito o processo das operações, beleza? Só que eu não vou me aprofundar nisso agora, tá, gente? Aqui a ideia não é essa, a ideia é que você compreenda o conceito de conjuntos numéricos para que assim a gente possa utilizar as operações de forma bem eficaz. Agora vamos lá, preste atenção. Vamos para alguns exemplos. Sei que vocês adoram os exemplos. Vou colocar como questão 2, porque o exemplo 2, né? Porque aqui nós já fizemos o exemplo 1. Também nós vamos trabalhar o conceito de verdadeiro e falso, tá? Ou falso. Então, por exemplo, letra A. 0,3 pertence aos inteiros. Letra B. 6 meios pertence aos inteiros. Né? Letra C. Menos 3,1 pertence, ou melhor, não pertence aos naturais. Veja que eu já estou, né, trabalhando a mistura aí dos dois conjuntos. Letra D. Conjunto dos naturais, ele estará contido no conjunto dos inteiros. Letra E. O inteiro não está contido no natural. Percebeu aí, né, a diferença? Letra E. Letra F. Menos 7 pertence ao conjunto dos números inteiros. A, B, C, D, E e F. A ideia é a seguinte. Você compreendeu esse conceito que eu falei sobre conjuntos? Porque nós vamos aplicar isso agora, tá? Então preste atenção. 0,3. Gente, 0,3 é um número decimal. Ele não é um número exato, né? Ele já vem de uma divisão, tipo 3 dividido por 10 dá 0,3. Isso daí não deriva de uma divisão exata. Consequentemente, não vai pertencer aos inteiros. Como aqui eu coloquei o símbolo de pertence, isso daqui estará falso. Ah, Elias, então 6 dividido por 2 também vai estar falso? Não. Por quê? Porque se eu dividir 6 por 2, eu tenho 3. Então esse meu 6 dividido por 2, na verdade é 3. 3 pertence aos inteiros? Vamos procurar aqui. Ó, o 3 faz parte do conjunto dos números inteiros. Então, consequentemente, 6 dividido por 2 também faz parte, né? Então é verdadeiro. Mas Elias é uma fração. Gente, é uma fração.
Só que fração é divisão. E essa divisão, ela é o quê? Exata. Beleza? Show? Menos 3,1. Ei, o problema, gente, não está no negativo, tá? Não está no negativo. O problema está que não é um número exato. Então, 3,1 é aquele número quebrado, como a gente costuma dizer. Né? E aí, o que que acontece? Não só o fato de ser negativo, mas também tem um outro detalhe. Qual é o símbolo que está sendo usado aqui? É o não pertence. Então, ele está dizendo que menos 3,1 não é natural. Opa! Olha o conjunto dos naturais aqui do começo da aula. Então, o fato de ser decimal e o fato de ser negativo realmente mostra que não é natural. Então, isso daqui vai estar o quê? Verdadeiro. Tá? Eita, vamos lembrar aqui. Esse símbolo ali significa o quê? Contido. Se esse símbolo é contido, o natural está dentro do inteiro. Ó quem é o natural. Ó quem é o inteiro. Gente, olha onde é que está o natural. Presta atenção, ó. Eu posso afirmar que o natural ele está dentro do inteiro? Posso. Então, realmente, o natural ele estará contido no conjunto dos números inteiros. Se aqui fosse um pertence, estaria falso, né? O símbolo estaria errado. Como eu estou relacionando dois conjuntos, consequentemente, isso daqui vai estar verdadeiro. Porque a relação entre dois conjuntos é o C. C de conjunto, C de contido. Ok? O Z, olha aqui, ó, não está contido no natural. Gente, essa parte do inteiro está no natural, certo? Só que para estar contido, eu tenho que ter o conjunto todo. Essa outra parte não está. Então, consequentemente, o Z não estará contido no natural. Isso quer dizer o quê? Que é verdadeiro. Com certeza você tinha acertado também essa daí. Beleza? Letra F. Menos 7 pertence aos inteiros. Gente, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E realmente o menos 7, ele é um número que inteiro. Então estará também verdadeiro. Agora deixa eu pegar aqui e trabalhar um item G com vocês, tá? Conjunto vazio. Conjunto vazio pertence aos naturais. Aqui já vai estar falso. Porque se ele é um conjunto, o símbolo correto não é o quê? Pertence. O símbolo correto é o quê? Contido. Então começa por aí. Porém, o conjunto vazio, ele vai ser sempre subconjunto de qualquer conjunto dado. Então, se fosse um contido, beleza. Mas como é um pertence, aí nesse caso não. Nesse caso, estará falso. E vai estar falso, gente, pelo fato, não é do vazio não estar dentro do natural. Não é isso. É porque a simbologia está errada. Conjunto vazio. Se eu estou falando de conjunto, então o símbolo correto seria o contido. Beleza? Então, Elias, o que é que significa essa bolinha cortada mesmo, hein? Vamos lá. É a nomenclatura de conjunto vazio. Detalhe, esse conjunto, ele também pode ser representado por uma chave sem absolutamente nada dentro. Agora, uma forma errada de representar seria pegar esse cara e colocar aqui dentro. Tipo, se eu coloco assim, ó, aí vai estar errado. Por quê? Porque deixou de ser vazio e tem um símbolo dentro, passa a ser unitário. Tá bom? Então, a forma correta de representação do conjunto vazio é essa ou essa, sem nada dentro. Chavezinha sem nada. Até porque a chave, ela representa conjunto, né?
Se eu não tenho nada dentro, consequentemente, subtende-se que é um conjunto vazio. Beleza? Gente, essa foi a nossa aula sobre conjuntos numéricos, onde nós focamos no conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros, Ok. tá? Agora nós vamos trabalhar outros conjuntos diferentes, obviamente, daqueles que nós trabalhamos na primeira aula, né, no primeiro vídeo, que falavam dos naturais inteiros. Mas veja, nós vamos trabalhar agora o conjunto chamado de conjunto dos números racionais. Como o primeiro e o segundo tópico foi natural e inteiro nessa sequência, eu vou utilizar aqui como terceiro tópico, beleza? Para dar continuidade a esse processo. Então veja, nós vamos trabalhar o conjunto dos números racionais. Esse conjunto, gente, ele é representado pela letra Q. Agora, Elias, por que que esse conjunto, né, ele é representado pela letra Q? Tá? Q de quociente. Elias, mas o que é quociente? Me lembra aí, é divisão. Então, o Q vem de quociente. E quociente é a mesma coisa que divisão. Em outras palavras, é o meu resultado da divisão, tá? Então, veja. Como que eu defino o conjunto dos números racionais? Conjunto Q é todo número x. Eita, eles colocou letra, complicou tudo, mas presta atenção. É todo número x tal que esse meu x ele pode ser escrito como fração. Onde o de cima, que é o numerador, é um número inteiro. Veja, tem que ser inteiro. E o de baixo, ele também é inteiro. Só que veja que não existe divisão por zero, né? Não tem como eu dividir 10 chocolates para ninguém. Aí o que é que vai acontecer? Eu tenho que colocar um asterisco. Lembra do que eu falei na aula passada? A importância do asterisco? Pode ser qualquer número inteiro menos o zero, porque tem o meu asteriscozinho aí na jogada. Ok? Elias, eu gosto de exemplos. E aqui não tem como eu fazer tipo, como natural, né? Coloquei natural igual, aí 0, 1, 2, 3. Aqui não dá. Por quê? Porque eu tenho mais elementos ainda. É muito mais comparado ao natural e ao inteiro. Então, o que é que vai acontecer? Por exemplo, vamos trabalhar os exemplos aqui, tá? O número 2, ele é um número racional. Mas, Elias, você não acabou de dizer que o número racional, ele tem que ser uma fração? Mas eu falei que tinha que ser uma fração não exata? Falei que tem que ser fração. Então, veja. Eu posso escrever esse 2 como sendo 6 dividido por 3. Olha como dá certo. O A é 6, o B é 3, né? É inteiro e é inteiro diferente de zero. Tá valendo. Ok? Menos 5. Menos 5 é inteiro. Mas todo inteiro é racional. Por quê? Eu posso, por exemplo, escrever o menos 5 como sendo menos 10 dividido por 2, usando o conceito, né, de jogo dos sinais. Tranquilo para vocês? Posso ter isso daí em mente. Ah, Elias, compreendido, beleza. Então, já sei que também foi transformado em fração, ó. É inteiro e é inteiro diferente de zero, tá valendo. 0,7. 0,7, gente, também é racional, pois isso daqui eu posso transformar em uma fração. Eu posso escrever o 0,7 como sendo 7 dividido por quem? Por 10. Olha como dá certo, né? Então, virou fração. Inteiro, inteiro diferente de zero. Tranquilo? Aí nós vamos chegar no trauma de muitos alunos, que é a dízima periódica. Então, 0,777. Isso daqui, gente, é 0,7 somente. Isso daqui não. Eu tenho infinitos setes aqui repetidos.
Isso daqui, eu posso escrever assim, ó. 0,7 barra. Então, apareceu uma barrinha em cima. Isso já quer dizer o quê? Quer dizer que você tem uma dízima periódica. E essa dízima pertence aos racionais. Por incrível que pareça, pois 0,7 barra, cuidado para não dizer que isso aqui, tá, vai ser 7 sobre 10. Não é. Na verdade, vai ser 7 sobre 9. E é um tópico que eu vou trabalhar com vocês, que é a parte que trata sobre dízimas periódicas. Beleza? Tranquilo? Show? Então tem que ter isso daí em mente. Eu vou trabalhar com vocês num tópico à parte, depois que eu fechar essa partezinha de conjuntos numéricos como um todo. Aí a gente vai para as dízimas. Tranquilo? Ah, Elias, essa dízima periódica ainda tem um detalhe. Ela é chamada, ou pode ser chamada carinhosamente, de dízima periódica simples. Por quê? Porque após a vírgula vem apenas algarismos repetidos, no caso somente o 7, né? Então a gente vai ter aí uma dízima periódica simples. Então toda dízima periódica simples pode ser transformada em fração. Se pode ser transformada em fração, é um número racional. Tranquilo? Só uma ideia aqui, é que quando eu falo, tá, em A e B, esse A, ele é chamado de numerador da fração. E esse B, ele é chamado, você deve ter puxado da sua memória já aí, denominador. Tranquilo? Então, a nomenclatura para o A e para o B eu tinha que ter colocado ali e acabei esquecendo. Ok para vocês? Beleza? Elias, mas se essa dízima é a periódica simples, existe um outro tipo de dízima, existe a periódica composta. Então, por exemplo, eu poderia ter 0,1222. Você está vendo que tem o 2 que repete, né, ali infinitas vezes, e tem um que não repete. Lá na frente eu vou explicar o que significa, que é o número periódico e o não periódico, mas depois a gente fala sobre isso. Como é que eu posso escrever isso de forma mais simplificada? 0,1, 2 barra. Veja que eu coloquei a barrinha justamente em quem? No número que é repetido, né, que é o 2. Então, eu posso escrever isso daqui da seguinte forma. Isso aqui pertence aos racionais, pois 0,12 barra... Eita, Elias, como é que tu consegue escrever isso daí? Isso daí vai ser 11 sobre 90. Isso quer dizer o quê? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Rapidinho. Se eu dividir, for na calculadora e dividir lá 7 por 9, vai dar isso. Ou seja, isso daqui, né? 0,77777. Pode acontecer de no final vir um 8, mas é porque tem um arredondamento. Mas o correto é o 7 infinitas vezes. No caso aqui, 0,12 barra, se eu dividir 11 por 90, vai dar 0,12222. Pode pegar a calculadora e fazer isso daí. Se você fizer, você vai perceber que o resultado é esse, 0,1 e o 2 infinitas vezes. Tranquilo? Quando passa de 5, aí existe um possível arredondamento da última casa, né? A calculadora ela faz isso de forma automatizada. Não é que esteja errado, né? Quem errou foi a calculadora, beleza? Então vamos lá. Seguinte. Então, apresentei para vocês o conjunto dos números racionais. E agora, gente, vem o conjunto dos números irracionais. Meu Deus, Arias. Mais um conjunto. Mais um conjunto. Gente, antes de eu falar dos irracionais, deixa eu dar uma ideia aqui para vocês. Ó, nós tínhamos falado, me veio uma ideia aqui,
Observação 1. Me veio a seguinte ideia. Vamos colocar o conjunto dos naturais que nós aprendemos na aula anterior. Então, naturais. 0, 1, 2, 3. Tá? Observação 2. Inteiros. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, vai para o infinito, né? O que é que eu quero que você entenda aqui? Primeiramente, esse conjunto, já falei isso também na aula passada, tá? É só recapitulando. Ele vai estar bem aqui, né? Ó. Isso daqui é natural. Então, nós podemos dizer que o conjunto dos números naturais, ele vai estar dentro, o conjunto vai estar dentro do inteiro. Tá vendo? Ó? O natural está dentro do inteiro. Então, eu posso dizer que o inteiro é um conjunto maior que o natural e o natural está dentro do inteiro. Todo natural é inteiro. Essa frase é verdadeira. Mas nem todo inteiro é natural. Por quê? Porque eu posso ter um cara bem aqui, ó. Ele é inteiro, mas não é natural. Ok? Agora vamos lá. Presta atenção. O inteiro, o natural está dentro do inteiro. Só que nós vimos que o número inteiro, ele é o quê? Racional. Então tem um outro conjunto aqui por fora. Esses dois conjuntos, eles fazem parte de um conjunto maior, que é o conjunto dos números o quê? Racionais. Beleza? De boa, tranquilo? Agora veja. Vamos lá. Quarto conjunto. Irracionais. Quando eu falo de irracionais, eu vou representar pela letra I, que é o mais comum nos livros. Mas eu já vi um livro trazendo Q e uma linhazinha aqui em cima, né? Então também pode, Q linha. Mas eu costumo trabalhar como o I, ok? Então vamos lá. Gente, seguinte. O que é um número irracional? É todo número que não pode ser transformado, ou, vou dizer assim, todo número que não é racional. Isso está falando coisa óbvia, mas é claro. Desses três conjuntos que nós estudamos, todos se resumem no quê? No racional. Agora, o que não é racional vai ser o quê? Irracional. Ou seja, eu não posso transformar em fração dentro desse contexto. Beleza? Tranquilo? Agora preste atenção. Se liga aí. Tá? Exemplos. Raiz quadrada de 2. Se você pegar a sua calculadorazinha e digitar raiz quadrada de 2, vai dar um número que não tem lógica depois da vírgula. Então, isso aqui pertence aos irracionais, ou seja, não é racional. Basicamente isso. O π, isso aqui é tradicional. O π tem 60 trilhões de casas depois da vírgula. E não há lógica para ele ainda, para essa quantidade de casas, né? Ah, tem uma sequência lógica? Não tem. Então, ele vai ser o quê? Irracional, tá? Opa! Então, eu posso dizer, por exemplo, que menos raiz de 5 pertence aos irracionais. Raiz quadrada de número negativo nem real é, ok? Nem real vai ser, a gente vai ver isso depois. Tranquilo? Então, gente, o número irracional é aquele número que não é racional. Tranquilo? E para finalizar essa partezinha dos conjuntos, nós temos aí um quinto tópico, tá? Que é o conjunto dos números reais. Então vamos lá. Conjunto dos números reais representado pela letra R. Opa! Representado pela letra R. O real, gente, ele vai ser a junção do racional com o irracional. Então, junção quer dizer união, né? Então vamos lá. O que é o conjunto dos números reais? Racional
união irracional. Ou seja, Elias, é tudo, né? Isso mesmo. Tudo que nós vimos aqui vai ser um número real. Então, veja. Como é que eu posso representar isso? Tá? Eu gosto de fazer essa representaçãozinha aqui. Ó. Eu vou fazer aqui a divisão. Eu vou ter aqui o natural, que está dentro do inteiro, certo? Só que o inteiro, nós já vimos que vai estar dentro de quem? Do racional. Que é só essa partezinha aqui, certo? O irracional é aquela parte que não se mistura, que é essa parte direita aqui. Quando eu junto os dois, eu tenho um conjunto dos números reais. Fechou. Acabou. Então, o real é a junção do racional com o irracional. Tranquilo, beleza? Vamos para um exemplo aí. Ó, sei que você gosta dos exemplos aí para ir trabalhando essa ideia, né? Então, veja. Primeiro exemplo dessa aula de hoje. Um exemplo mais efetivo, lógico, né? Vamos lá. O que acontece? Letra A. Vamos verificar se é verdadeiro ou falso as proposições que a gente vai colocar aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 3 pertence aos reais. Letra B. Menos raiz quadrada de 7 pertence aos irracionais. Ok? C. Raiz quadrada de menos 4 não pertence aos reais. D. Menos 3 não pertence aos inteiros. Letra D. Vamos lá até a letra D, já dá certo, né? Pra gente ir pensando aqui. Vou colocar aqui, eu acho que pega a letra E também. Letra E. 0,32 barra pertence aos irracionais. Então vamos lá. Gente, raiz quadrada de 3 pertence aos reais? Pertence. Porque vai ser irracional, né? Porque não tem uma raiz exata. E, consequentemente, se é irracional, vai ser o quê? Real. Então, essa daqui estará o quê? Verdadeira. Tranquilo? Menos raiz quadrada de 7 pertence aos irracionais. Menos raiz de 7. Então, vamos lá. Quando eu falo menos raiz de 7, eu não estou falando que o negativo está dentro, ele está fora. Então, eu tenho a raiz quadrada que não é exata, negativa. Não tem problema quanto a isso. Também vai ser o quê? Irracional. Tranquilo? Agora, esse negativo, gente, ele está dentro da raiz. Se ele está dentro da raiz, não tem raiz quadrada de número negativo, não. Isso não existe nos reais. Consequentemente, isso daqui vai estar o quê? Falso. Nesse caso, o correto não era para ser real, tá? Era para ser complexo. Só que em carreira de educação não cai número complexo, a não ser que seja específica, né? Para matemática. Tranquilo? Menos 3 pertence aos inteiros? Está aqui o inteiro. Está aqui o menos 3. Não pertence, né? Então isso daqui vai estar o quê, pessoal? Falso. Opa, aqui eu cometi uma gafe. Aqui é não pertence, né? Aos reais. Se não pertence aos reais, vai ser o quê? Verdadeiro. Realmente não pertence, porque pertence aos complexos. Tranquilo? Menos 3 não pertence aos inteiros. Menos 3, ó, ele vai estar dentro do inteiro. Então ele pertence. Logo vai estar falso. E aqui, gente, é uma dízima periódica, né? É o 32 que se repete infinitas vezes. Se eu tenho 32 se repetindo infinitas vezes depois da vírgula, eu tenho uma dízima periódica simples. Ela pertence aos irracionais? Não. A dízima periódica simples, assim como a composta, ela pertence ao conjunto dos
racionais. Logo, isso daqui vai estar também falso. Tem que ter cuidado com relação a isso, tá? Tem que ter cuidado com relação a isso. Então, eu vou apagar aqui o quadro nessa primeira parte para a gente trabalhar mais alguns exemplos, tá? Referentes aí aos conjuntos numéricos, e na próxima aula a gente vai trabalhar, consequentemente, as dízimas periódicas. Por quê? Porque as provas de concurso público, elas gostam de cobrar números racionais e gostam de cobrar a dízima periódica, né, consequentemente, tá? Então, pode ser cobrado sim em prova. Vamos lá. Letra F. 3,213 barra. Pertence aos racionais. Opa, Elias, será que pertence? Será que não pertence? E aí? Vamos lá. Isso é uma dízima periódica, porque você já viu que apareceu a barrinha, né? Então, ó, o que vai acontecer aqui? 3,213. Opa. 13 vai para o infinito. Quer dizer que eu tenho uma dízima periódica composta. Tem o 13 repetido e o 2 que não repete. Ora, se é dízima periódica composta, ou melhor, se é dízima periódica, eu já tenho aí um número o quê? Racional. Então isso vai ser o quê? Verdadeiríssimo, né? Verdadeiríssimo. Beleza? Agora vamos para a letra G. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Elias, aí tu complicou. Pertence aos irracionais. Eu quero dizer assim, Elias. Veja. Se a raiz quadrada de 3 é irracional, a raiz quadrada de 3 ao quadrado também vai ser. Primeiramente, vamos ver o que é isso, né? Quando eu falo em raiz de 3 ao quadrado, eu estou falando em raiz de 3 vezes raiz de 3. Só que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9. Certo? Raiz quadrada de 9 é exata. É quanto? 3. E 3 é um número racional. Aqui ele disse que é o quê? Irracional. Opa, Elias, mas o 3 é racional, ele não é natural, não lembra? O natural está dentro do inteiro, que está dentro do racional. Quer dizer que o 3, ele é natural, ele é inteiro e ele é o que mais? Racional. Então ele está nas três situações, tá? Só como aqui eu estou comparando com o irracional, né? Então o que a gente vai fazer? Elias, isso aqui é a mesma coisa que 3. Só que 3 é o quê? Racional. Logo, ele está dizendo que é irracional. Então vai ser o quê? Falso. Pegou a ideia? Por exemplo, outra aqui. Letra H. Na letra H, por exemplo, o 0 pertence aos reais. Gente, o 0 é natural, é inteiro, é racional. É claro que ele vai ser o quê? Real. Então, obviamente, aqui vai estar o quê? Verdadeiro. Tá? Pessoal, com essas duas aulas, nós falamos tudo que nós precisávamos, exceto a parte de dízima periódica, que eu vou fazer isso no vídeo à parte, logicamente, tá? Só sobre dízima. Com relação à parte de conjuntos numéricos, que é muito importante para qualquer prova de concurso e para você entender a logística, né, das operações básicas. Espero que você tenha gostado mais desse vídeo. Valeu, um grande abraço. Você sabia que mais da metade dos professores ainda não tem estabilidade no Brasil? E se eu te dissesse que em poucos meses você pode estar comemorando a sua aprovação e garantindo a sua vaga efetiva?
Se você já tentou estudar sozinho, mas se sentiu perdido, sem saber por onde começar, então presta atenção, porque essa pode ser a virada de chave da sua vida. Ser professor é um sonho, mas sem estabilidade vira um pesadelo. Cada edital que sai, a concorrência cresce, a pressão aumenta e a sensação de estar sempre a um passo atrás te consome. Afinal, como se preparar do jeito certo? Como estudar sem perder tempo com conteúdos que nem caem na prova? E é aí que muitos desistem. Mas agora, você não precisa passar por isso sozinho. A assinatura Tiradentes Educação foi criada para ser a solução completa para a sua aprovação. Cursos completos para concursos municipais e estaduais, questões resolvidas por disciplina e por banca, simulados que recriam o ambiente real da prova, mentorias semanais ao vivo para tirar todas as suas dúvidas, suporte antes, durante e depois da prova. Com a assinatura Tiradentes Educação, você não estuda no escuro. Você segue um método testado e aprovado por centenas de alunos que já garantiram a sua vaga. Olá, eu sou a Natália Prachedes, fiz o concurso para Caucaia professor e passei em primeiro lugar para educação infantil. Quando eu comecei a estudar, eu estava bem desatualizada. O Tiradentes Online foi fundamental para a minha aprovação. Fazia mais de 7 anos que eu estava distante, desse ritmo de estudo, e quando eu voltei a estudar, parecia que eu estava começando tudo de novo. E aí, meu único contato realmente foi com o Tiradentes Online. E agora chegou a sua vez. Mas essa oferta se expira em breve, hein? Então clica no botão abaixo e garante a sua preparação completa para os concursos de 2025. Daqui a alguns meses você pode estar comemorando a sua aprovação ou se arrependendo de não ter começado hoje. E aí, o que você escolhe? Conheça a plataforma do Tiradentes Educação, a plataforma que vai revolucionar o seu estudo nas carreiras educacionais. Chegou a hora de se tornar um professor efetivo. Por isso que na nossa plataforma do Tiradentes Educação te entregamos cursos completos direcionados para cada concurso. Por exemplo, concursos para Guaiúba, Itaitinga, Eusébio, Maranguape, Maracanaú, Aquiraz e muitos outros. Teremos um curso específico para cada uma das carreiras. Além dos cursos direcionados, teremos matrizes completas com vários professores. Pelo menos 2 professores por carreira, 2 professores por matéria. É isso mesmo. Teremos aulas de direito administrativo, direito constitucional, informática, LDB, didática e muito mais. Além disso, teremos cursos específicos para você que estuda para alguma área específica, biologia, química, física, português, matemática, história, geografia e muito mais. Teremos cursos direcionados para essas carreiras. Além disso, teremos milhares de questões resolvidas por banca. Cada professor vai resolver ali aproximadamente 50 questões de cada banca, dentro da sua disciplina, para que você realmente tenha a melhor preparação. Além disso, vamos ofertar simulados temáticos por temas e gerais. Os simulados gerais serão entregues dentro de cada curso de cada município, entre 2 ou 3 simulados gerais que serão disponibilizados quando sair o edital. Além disso, teremos mentorias semanais, mentorias coletivas. Os nossos professores estarão com você ao vivo semanalmente via Meet, batendo um papo, tirando dúvidas, te entregando estratégias de estudo. Além disso, teremos também suporte ao aluno. Inclui o atendimento pré-edital, pós-prova e pós-gabarito. Vamos te auxiliar na produção de recursos, te auxiliar com informações básicas sobre o edital, para que você tenha, de fato, a melhor preparação. E, por fim, vamos ofertar cursos direcionados para a Prova Nacional Docente, uma espécie de CNU da educação, que será planejada pelo Ministério da Educação junto com o INEP. Ou seja, você terá todo o suporte para conquistar a sua tão sonhada vaga ainda nesse ano, para conquistar a sua efetividade ainda nesse ano. Fique por dentro e aproveite os nossos valores promocionais. Com certeza temos aqui em algum canto desse vídeo um link ou um canal de atendimento para você fazer a aquisição ainda hoje. Forte abraço!